o impacto do coronavírus, contratos administrativos e licitações públicas. Ou seja, nós estudaremos o impacto da lei recém-aprovada, que é a 13.979/2020, no setor público brasileiro. Então, vamos lá. Pois é, gente, o ponto de partida para esse debate de hoje vai ser um texto que eu vou disponibilizar no meu blog, chamado Impacto do Coronavírus nos Contratos Administrativos e Licitações, de um jovem e brilhante jurista potiguar chamado Tibério de Araújo Coutinho Madruga. Tudo que eu falar aqui vai ter embasamento na lei, claro, e por óbvio, nesse texto dele, que eu disponibilizarei no blog, é engenhodeletras.blogspot.com, é um blog associado a esse canal. Bom, vamos dar uma panorâmica aqui desta lei. A lei 13.979, que é de 2020, dispõe sobre as medidas emergenciais para enfrentamento e combate ao coronavírus, tá certo? É uma lei específica para esse momento de crise que estamos a vivenciar. Artigo 4º da 13.979. Ele é muito importante. Por quê? Porque traz a figura da dispensa do procedimento licitatório para aquisição de bens, serviços, inclusive os de engenharia, insumos destinados ao enfrentamento do coronavírus, não para obra de engenharia. Serviço de engenharia é diferente de obra de engenharia. O que essa lei flexibiliza é a aquisição de serviços de engenharia e não obra, certo? Outro aspecto da lei que eu considero muito importante é o artigo 4º, parágrafo 3º. Traz a possibilidade, em caráter excepcional, da contratação de fornecedor, bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com direito de participar de certames públicos com alguma restrição, tá certo? Quando se tratar comprovadamente de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. Isso é muito importante e precisa ser sindicalizado pelos tribunais de contas. A fornecedora que tem restrições em contratação com o setor público, ela poderá ser contratada se e somente se ela for a única fornecedora do bem ou serviço, e esse bem ou serviço, se ele for imprescindível ao enfrentamento do coronavírus. É o artigo 4º-A. Esse artigo 4º-A ele é muito importante, já com a redação dada pela medida provisória 951/2020, porque traz a figura do registro de preços na dispensa licitatória. E isso também está no artigo 4º, parágrafo 4º da lei. Bom, por que esse dispositivo é importante? A administração pública adquira equipamentos usados, desde que em perfeitas condições de uso, estando o fornecedor responsável pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido. Bom, gente, aquisição de bens usados pelo setor público, isso não é novidade. Desde a década de 60, pelo menos isso é possível. A Lei 4320, que trata de normas gerais, direito financeiro e controle dos orçamentos e balanços públicos, ela traz a figura contábil, né, das inversões financeiras. E as inversões financeiras nada mais representam que a aquisição de bens usados. E o Brasil já adquiriu bens usados de outros países, mas o que a lei traz aqui é a aquisição desses usados, que é o que a lei chama, que a 4320 chama de bens de capital já em utilização, para quê? Para o enfrentamento do coronavírus. Essa aquisição tem que estar em perfeita condição de uso e o bem tem que ter seu funcionamento perfeito, certo?
Outro detalhe muito importante da lei, artigo 4º é a figura do termo de referência simplificado. Nós sabemos que as licitações públicas, elas são antecedidas da figura jurídica do termo de referência. E o texto dele, olha que interessante que ele trouxe. Ficou determinada a desnecessidade de elaboração de estudos preliminares para o caso de bens e serviços comuns, o uso de termo de referência simplificado, mas sem descurar da adequada estimativa de preços, inclusive com estabelecimento de parâmetros objetivos, sem suficiente a indicação de qualquer dos parâmetros contidos na lei. Aí o detalhe daqui, podendo ainda, excepcionalmente, e com a devida justificativa, dispensar a estimativa de preços. Isso é muito perigoso. Bom, outro detalhe muito importante da Lei 13.979 é o artigo 4º-G. O artigo 4º-G determinou a redução dos prazos dos pregões presenciais e eletrônicos pela metade. E que os recursos administrativos deles decorrentes sejam recebidos apenas no efeito devolutivo. E se é efeito devolutivo, não suspende a tramitação do processo. Parágrafo 3º. Ficou dispensada a audiência pública para a realização de licitações simultâneas ou sucessivas de grande vulto. Chamo sua atenção agora para o artigo 4º-F da lei em questão. A Lei 13.979/2020 também trouxe a possibilidade excepcional da dispensa da prestação de documentação, olha que perigo, relativa à regularidade fiscal e trabalhista, ou ainda o cumprimento de um ou mais requisitos da habilitação, exceto, aqui vai ter uma exceção, exceto a prova de regularidade relativa à seguridade social e proibição disposta no inciso 33 do caput do artigo 7º da Constituição da República. Essa hipótese do 4º-F da 13.979 é quando houver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços. Então, é possível, sim, em havendo a restrição de fornecedores ou prestadores de serviços, é possível a contratação com flexibilização das regras de regularidade fiscal ou trabalhista. É isso que eu estou querendo falar. Agora, artigo 4º-H da 13.979, muito importante também. O legislador atribuiu validade de até 6 meses aos contratos firmados com base na Lei 13.979, podendo ser prorrogado quantas vezes forem necessárias. Validade de até 6 meses aos contratos firmados com base na 13.979 e podendo essa prorrogação ocorrer quantas vezes forem necessárias, enquanto perdurarem os motivos da contratação. Bom, outro detalhe que me chamou bastante atenção na lei foi o artigo 6º-D, que traz a suspensão dos prazos prescricionais para aplicação de multas previstas na 8.666, 10.520 e a lei lá do regime diferenciado de contratações públicas, que é o tal do RDC, tá certo? Muita paz, até a próxima.